a sessão da tarde. Eu voltei, eu cheguei novamente no ar. Aqui a voz de Newton Marques. Um grande ódio, obrigado, um A de abraço, um F de fortalecimento para todos vocês que têm acompanhado diariamente e periodicamente os vídeos aí chegando aí na sua casa com a sua licença, com a sua permissão, aonde é que você esteja, aonde é que você vá, estradeiro, vamos que vamos agora, mete o dedo logo abaixo se inscrevendo e fortalecendo o canal. A união faz a força, como também faz a diferença. Receba aí os meus cumprimentos, o meu carinho para todos aí vocês que têm acompanhado. Levanta da poltrona, folgado. Vamos que vamos, aumenta o volume. Volta aí, vamos. Eita, coisa boa, dentro de pouco tempo. Grande realização, nobres senhores. Aqui você tem direito à informação. Exatamente, direito à informação. Vamos aí acerca do inquérito policial. Vamos fazer uma análise jurídica sobre o inquérito policial. Antes de analisarmos o que vem a ser inquérito policial, precisamos primeiramente saber qual é a sua natureza jurídica. Qual é a sua finalidade? Ver quem tem a competência de instaurar o inquérito policial e saber se esse tipo de procedimento administrativo não lesa direitos e garantias individuais de quem está sendo investigado. O inquérito policial ele é instaurado para a apuração de autoria e de materialidade do crime, o qual é instaurado pela autoridade policial, o qual deve respeitar os prazos para logo, então encaminhar para quem? Para o Ministério Público, que tem como função preparar o quê? A denúncia para a possível ação pública. Vamos a um conceito. Segundo explica o autor Lenza, é um procedimento investigatório instaurado em razão da prática de uma infração penal. Com a composição de uma série de diligências que tem como objetivo obter elementos de prova para que o titular da ação penal possa propô-la contra o criminoso. Nesse mesmo raciocínio, Capês diz, é um conjunto de diligências realizadas pela Polícia Judiciária para a apuração de uma infração penal e de sua autoria, a fim de que o titular da ação penal possa ingressar em juízo. Código Penal, Código de Processo Penal, artigo 4º, trata-se de um procedimento persecutório de caráter administrativo, instaurado por quem? Pelo cara, a autoridade policial. Desta forma, o inquérito policial é um procedimento administrativo, o qual tem a participação da autoridade policial, para que se proceda à instauração desse procedimento para a busca das diligências necessárias para encontrar a autoria e a materialidade do crime, os instrumentos, os apetrechos ou petrechos do crime, para depois encaminhar para o titular da ação penal, que é o Ministério Público, para que esse depois fazer suas devidas observações, possa então oferecer o quê? A denúncia ou a queixa-crime para a propositura da ação penal. Tem como objetivo principal servir de lastro a formação da convicção do representante do Ministério Público, mas também colher provas urgentes que podem desaparecer após o cometimento do crime. Então, este resumo, esse relatório, que é o inquérito policial, ele vai fazer uma colheita, e nessa coleta de provas tem que ser o mais rápido possível para providenciar, para evitar o desaparecimento de vestígios e de outras precauções que devem ser tomadas durante a diligência. Tem como objetivo principal aí para seja urgente
E também não se pode ainda servir o inquérito policial a composição das indispensáveis provas pré-constituídas que servem de base à vítima, em determinados casos, para a propositura da ação penal privada. E a narração da colheita dessas provas no inquérito policial, ela tem que ser uma narração pura, uma narração legítima, clara, com a finalidade a investigação a respeito da existência do fato criminoso e da autoria. Não é uma condição ou um pré-requisito para o exercício da ação penal, tanto que pode ser substituído por outras peças de informação, desde que suficiente para sustentar a acusação. Até o próprio advogado, ele pode entrar já diretamente com uma ação, antes mesmo de um inquérito policial. Entre as características do inquérito policial, conforme esclarece o autor Capês, é um procedimento escrito, tendo em vista as finalidades do inquérito. Não se concebe a existência de uma investigação verbal. Por isso, todas as peças do inquérito policial serão num processo reduzidos a escrito ou datilografados e neste rubricado pela autoridade. Está no Código de Processo Penal, artigo 9º. Sendo assim, todos os atos do inquérito policial devem ser reduzidos a termo pela autoridade policial, não podendo de forma alguma ser gravado ou ser feito de forma oral pela autoridade responsável pela colheita de provas nesse procedimento administrativo. O inquérito policial, ele tem uma característica: ele é sigiloso, porque a autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. O direito genérico de obter informações dos órgãos públicos, assegurados no artigo 5º e no inciso 33 da Constituição Federal de 88, pode sofrer limitações por imperativos ditados pela segurança de sociedade e do Estado, como salienta o próprio texto normativo. O sigilo não se estende aos representantes do Ministério Público, nem à autoridade judiciária. O inquérito policial ele pode correr em sigilo, em segredo de justiça. O sigilo não se estende ao Ministério Público nem às autoridades judiciárias. No caso do advogado, pode consultar os autos do inquérito, mas caso esteja decretado judicialmente o sigilo na investigação, não poderá acompanhar a realização de atos procedimentais. Está aí na Lei 8.906 de 94, no artigo 7º, inciso 8º, aí 15, do Estatuto da OAB, Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. O sigilo é de grande importância para o trabalho na investigação policial, para que as elucidações dos fatos não sejam prejudicadas, tanto por pessoas ou por terceiro ou por informações evasivas. O inquérito policial, ele tem a sua característica de oficialidade. O inquérito policial é uma atividade investigatória, feita pelos órgãos oficiais. Não pode ficar a cargo do particular, ainda que a titularidade da ação penal seja atribuída ao ofendido. Somente os órgãos oficiais podem exercer a função da atividade investigatória, não ficando a cargo da pessoa física, mas sim do poder público. A oficialidade, ela vai ter um princípio de legalidade, seja, a obrigatoriedade da ação penal. Significa que a atividade das autoridades policiais independe de qualquer espécie de provocação, sendo a instauração do inquérito obrigatória diante da notícia de uma infração penal. Código de Processo Penal, artigo 5º, inciso 1. Ressalvados os casos de ação penal pública condicionada e de ação penal privada. No caso aí de ação penal condicionada, é aquela que vai ser condicionada, a própria pessoa vai ter a iniciativa de acionar. E aquelas que são incondicionadas, que independe da vontade ou da provocação da pessoa,
o Ministério Público ele vai fiscalizar, vai correr, vai ir atrás. A autoridade policial, ao receber o quê? Uma notícia de um determinado crime, ela fica obrigada à instauração do inquérito policial. Mas há casos que dependem de provocação do ofendido para a devida instauração deste procedimento. É o caso dos crimes de ação pública condicionada à representação e da ação penal privada. Nos casos de crimes contra a honra da vítima, o princípio da autoritariedade exige expressa no texto constitucional. No artigo 114, parágrafo 4º da Constituição, o inquérito é presidido por uma autoridade pública, no caso, a autoridade policial, quem? O delegado de polícia de carreira. Somente pela autoridade policial deve ser instaurado o inquérito policial. Não tem discricionariedade, o particular, para proceder à instauração desse procedimento administrativo. A indisponibilidade. É indisponível após a instauração, não pode ser arquivado pela autoridade policial. Artigo 17 do Código de Processo Penal. O inquérito policial, ele também é dispensável. Ele tem essa característica. Como assim? Ele é dispensável? O inquérito policial? A existência do inquérito policial não é obrigatória e nem necessária para o descandeamento da ação penal. Imagine, senhores, não é obrigatório, não é necessário, ele é indispensável. Há diversos dispositivos no Código de Processo Penal permitindo que a denúncia ou queixa sejam apresentadas com base nas chamadas peças de informações, que em verdade pode ser qualquer documento que demonstre a existência de indícios suficientes de autoria e de materialidade da infração. O inquérito policial, senhores, ele é inquisitivo, ele tem essa característica. O inquérito é, por sua própria natureza, inquisitivo, ou seja, não permite ao indiciado ou suspeito a ampla oportunidade de defesa, produzindo e indicando provas, oferecendo recursos, apresentações, alegações, entre outras atividades, que em regra possui durante a instrução judicial. Conforme diz o célebre autor, fica claro observar que o inquérito policial, por ter natureza inquisitiva, não cabe para a parte que está sendo investigada o direito constitucional do amplo contraditório e a ampla defesa, quando se trata desse tipo de persecução penal feita pelo delegado de polícia. O valor probatório do inquérito policial, conforme o artigo 155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova, produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, nas repetitivas e antecipadas. Desse modo, senhores, fica entendido que o juiz não pode decidir exclusivamente com base nos elementos do inquérito policial, salvo quando a existência de provas cautelares não repetitivas e antecipadas. Pode assim o juiz pegar um elemento que está nos autos de inquérito policial e acrescentar um elemento do processo penal e logo depois decidir com base nesses dois. O inquérito policial, ele não servirá para provar tudo, porque vai faltar alguns elementos que sejam suficientes para a autoria ou para a materialidade. Porque não pode haver excessos e nem também deixar também de dizer ou tomar algumas medidas que são algumas provas cautelares. É a ideia, senhores, do desaparecimento do objeto da prova, que é o periculo in mora, ou seja, a demora da decisão da prova pode fazer com que ela desapareça. Isto é, são aqueles ou aquelas em que há um risco de desaparecimento do objeto da prova por decurso do tempo. Exemplo, uma vistoria, uma perícia antecipada em caso de um desastre de metrô.
Exemplo de caso de estupro. É difícil haver uma constatação através do esperma, porque o esperma ele desaparece logo em seguida, alguns minutos posterior, ele desaparece. Mas vai constatar o quê? Uma lesão. Mas essa lesão tem que ser apurada, ela tem que ser, eu diria, tem que conter nas unhas ou nas mãos uma luta corporal. Então nem sempre o ato em si vai produzir uma prova. Essa prova, senhor, é antecipada, ela está sendo feita fora do seu momento próprio. Sua colheita é feita em momento processual distinto daquele legalmente previsto. Por isso a classificação, tendo como exemplo a situação de uma mulher gravemente enferma. O juiz antecipa o depoimento dela em relação ao momento original da prova. Provas não repetitivas são aquelas que, quando produzidas, não tem como serem produzidas novamente. Isto é, são aquelas provas que não poderá ser feita posteriormente, pois depende de uma realização do específico momento da investigação. Exemplo, a interceptação telefônica, o exame de corpo de delito. O exame de corpo de delito é até quando a pessoa está viva e inteira, é possível fazer todo o exame de corpo de delito. Mas imagine aquele que foi esmagado por um veículo, como fazer um exame de corpo de delito se toda a situação aparente já envolve, já é prático, todos já sabem, ali a praticidade. Aos olhos nus, já percebemos que não é nem possível mais fazer um exame de corpo de delito se a vida já foi destruída. A incomunicabilidade do preso, de acordo com o entendimento de Capês, destina-se o quê? A impedir que a comunicação do preso com o terceiro venha a prejudicar a apuração dos fatos, podendo ser imposta quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o exigir. O artigo 21 do Código de Processo Penal prevê que a incomunicabilidade do preso não excederá de 3 dias e será decretada por despacho fundamentado do juiz a requerimento da autoridade policial ou do órgão do Ministério Público, respeitadas as prerrogativas do advogado. Há doutrinadores que entendem que a possibilidade esteja revogada pela Constituição Federal, pois na vigência do estado de defesa foi suspensas inúmeras garantias individuais da pessoa, razão pela qual em estado absoluto de normalidade, quando todos os direitos e garantias devem ser fielmente respeitados. Nesta ótica, que um dos fundamentos da nossa Constituição é a preservação da dignidade da pessoa humana, e esse tipo de incomunicabilidade viola esses direitos inerentes ao ser humano. Delatio crimis é a denominação dada à comunicação feita por qualquer pessoa de modo do povo, autoridade policial, ou membro do Ministério Público ou juiz, acerca da ocorrência da infração penal. Pode ser feito oralmente ou escrito, caso a autoridade policial verifique o que? A procedência da informação. Mandará instaurar inquérito para apurar oficialmente o acontecimento. O que é notitia crimis? Dá-se o nome de notitia crimis à notícia do crime, ao conhecimento espontâneo ou provocado por parte da autoridade policial de um fato aparentemente criminoso. É com base nesse conhecimento que a autoridade dá inícios à investigação. Trata-se de conhecimento espontâneo ou provocado do fato pela autoridade policial. A notitia crimis pode ser classificado como cognição imediata ou espontânea. Trata do conhecimento do fato pela autoridade policial por meio de suas atividades rotineiras. A cognição imediata ou provocada, a autoridade policial toma o conhecimento do fato criminoso por meio do expediente escrito, como, por exemplo, requerimento do ofendido. Essa cognição forçada
ou coercitiva ocorre quanto na apresentação do preso à autoridade policial. Os procedimentos da autoridade policial, conforme explica o ilustríssimo autor Nussy, quanto a notícia crimes lhe chega ao conhecimento, deve o delegado dirigir-se primeiro ao local providenciado para que não se altere o estado e a conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Deve ser isolado o local, deve ser preservado o local, todo o seu ambiente, o seu aparato deve ser preservado, livre das pessoas ou de outros terceiros. Segundo, apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais. Terceiro, colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Ouvir o ofendido, ouvir o indiciado, proceder ao reconhecimento de pessoas e coisas e as acariações. Determina, se for o caso, que proceda o exame de corpo de delito e qualquer outras perícias. Também, ordenar a identificação do indiciado pelo procedimento datiloscópio, se possível, e fazer juntar os autos sua folha de antecedente. Averiguar a vida pregressa do indiciado sobre o ponto de vista individual, familiar, social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo, antes e depois do crime, e durante qualquer outros elementos que contribuírem para a apreciação de seu temperamento e caráter. Artigo 6º do Código de Processo Penal. As formas de instauração do inquérito policial. Instaura-se formalmente um inquérito de ofício por portaria de autoridade policial, pela lavratura de flagrante, mediante a representação do ofendido ou requisição do juiz ou do Ministério Público, devendo todas as peças do inquérito ser num só processado, reduzidas, escritos ou datilografadas. De ofício, a autoridade tem a obrigação de instaurar o inquérito policial, independente de provocação, sempre que tomar conhecimento imediato e direto do fato, por meio de delação verbal ou por escrito feito por qualquer do povo. O delatio crimes simples, a notícia anônima ou notícia crimes inqualificada, por meio de sua atividade rotineira, a cognição imediata, ou no caso de prisão em flagrante. Nesse caso, a nossa legislação, ela traz uma obrigação à autoridade policial para a instauração do inquérito policial, pois para ser um dever de autoridade quando toma conhecimento do fato criminoso. O delegado de polícia baixa uma portaria, decretando assim, instaurando um inquérito e determina as providências cabíveis a serem tomadas. Pode também o crime chegar à autoridade por meio de uma notícia de um crime, como por exemplo a comunicação de outros policiais, por matéria jornalística, boletim de ocorrência lavrado em sua delegacia, por informações prestadas por conhecidos ou terceiros, ou, eu diria, denúncia anônima. Nobres senhores, mediante a requisição do Ministério Público ou do juiz, requisição é sinônimo de ordem. Assim, quando o juiz ou promotor de justiça requisitam a instauração do inquérito, o delegado está obrigado a dar as investigações. É necessário que as autoridades requisitantes especifiquem no ofício requisitório o fato criminoso que deve merecer apuração. Quando em atos ou papéis que acolhessem os juízes ou os tribunais verificarem a existência de crime da ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia. Todavia, se não estiverem presentes os elementos indispensáveis ao oferecimento da denúncia, a autoridade judiciária poderá requisitar a instauração do inquérito policial para a elucidação dos acontecimentos. O mesmo quanto ao Ministério Público, quando conhecer diretamente dos autos ou papéis que evidenciarem a prática do ato ilícito. Na Constituição Federal, artigo 129, inciso 8º, e no Código de Processo Penal, no artigo 5º, inciso 2.
Para alguns, como por exemplo Geraldo Batista de Siqueira, a requisição na nova ordem constitucional tornou-se privativa do Ministério Público por força do artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal. A autoridade policial não pode se recusar a instaurar o inquérito policial, pois a requisição tem natureza de determinação, de ordem, muito embora inexista subordinação de hierarquia. Requerimento de quem? Do ofendido. Por exemplo, a vítima do delito tem a possibilidade de endereçar uma petição à autoridade policial solicitando formalmente que esta se inicie as investigações necessárias. Se ele não quiser fazer de punho, procure diretamente fazer com um advogado. O requerimento para a instauração do inquérito policial pode ser feito em crimes de ação pública ou privada. No último caso, o requerimento não interrompe o curso do processo decadencial, de modo que a vítima deve ficar atenta a esse respeito. Se o crime for de ação pública, mas condicionado à representação do ofendido ou do seu representante legal, o inquérito não poderá ser instaurado senão com oferecimento desta. É manifestação do princípio da oportunidade, que informa a ação pública condicionada até o momento do oferecimento e da denúncia. A autoridade judiciária e o Ministério Público só poderão requisitar a instauração do inquérito se fizerem encaminhar junto com o ofício requisitório a representação do ofendido. O auto de prisão em flagrante, quando uma pessoa é presa em flagrante, deve ser encaminhada à delegacia de polícia. Nesta é lavrado o auto de prisão, que é um documento no qual fica constado as circunstâncias do delito e da prisão. Lavrado do auto, o inquérito será instaurado. O auto de prisão em flagrante é lavrado quando o agente pratica uma infração penal e é detido pela autoridade policial em flagrante. Um exemplo disso é quando o sujeito está praticando um crime de roubo e logo é surpreendido por policiais, ao qual dá a voz de prisão para o delinquente. Os prazos para o inquérito policial: uma vez iniciado o inquérito policial, a autoridade policial tem prazos para concluí-los, mas esses prazos dependem de estar o indiciado solto ou preso. Indiciado solto, de acordo com o artigo 10 do caput do Código de Processo Penal, o prazo é 30 dias. E no seu parágrafo 3º prevê que tal prazo pode ser prorrogado quando o fato for de difícil elucidação. O pedido de dilação de prazo deve ser encaminhado pela autoridade policial ao juiz, que antes de decidir deve ouvir quem? O Ministério Público. Por este órgão poderá discordar do pedido de prazo e de imediato oferecer denúncia ou requerer o arquivamento do inquérito policial. Lembre-se que o Ministério Público ele não arquiva inquérito policial. Quem arquiva o inquérito policial é o juiz. Contudo, se houver concordância por parte do Ministério Público, o juiz deferirá novo prazo, que será por ele próprio. Como o Ministério Público é o titular da ação, caso o juiz indefira o pedido de prazo, apesar de concordância daquele, poderá ser interposta correção parcial, recurso visando corrigir a falha. O pedido de dilação de prazo pode ser repetido quantas vezes se mostre necessário. Indiciado preso em flagrante ou por prisão preventiva nos termos do artigo 10 do Código de Processo Penal. O prazo para a conclusão é de 10 dias. No caso de prisão em flagrante, só deverá ser obedecido o referido prazo se o juiz, ao receber a cópia do flagrante, em 24 horas a contar da prisão e convertê-la em prisão preventiva. Hipótese que se conta o prazo a partir do ato da prisão em flagrante. Assim, se a sua conversão em preventiva passa-se em 2 dias, o inquérito policial tem apenas mais 8 dias para ser finalizado. Se ao receber a cópia do flagrante, o juiz conceder liberdade provisória, o prazo para a conclusão do inquérito policial será 30 dias. Se o indiciado estava solto ao ser decretada a sua prisão preventiva, o prazo de 10 dias conta-se da data do cumprimento do mandato e não da decretação.
No caso do prazo, inclui-se o primeiro dia, ainda que a prisão tenha se dado poucos minutos antes da meia-noite. O prazo é improrrogável. Assim, se o inquérito não for concluído e enviado à justiça no prazo estipulado, pode ser interposto o que habeas corpus. A prisão temporária, prevista na Lei 7.960 de 89, é uma modalidade de prisão cautelar cabível somente na fase inquisitorial e nos termos da lei. Possui prazo máximo de duração de 5 dias, prorrogáveis por mais 5 em caso de extrema e comprovada necessidade nos crimes comuns, e de 30 dias prorrogável por igual período nos crimes definidos como hediondos, tráfico de drogas, terrorismo e tortura. Tais prazos, entretanto, refere-se à duração da prisão e não da investigação. Assim, encerrado o prazo sem que a autoridade tenha conseguido as provas que buscava, poderá, após soltar o investigado, continuar com as diligências, ao contrário do que ocorre com a prisão em flagrante, a prisão preventiva, em que o prazo de 10 dias para o término do inquérito policial é fatal. Note-se que for decretada a prisão temporária em crime hediondo ou equiparação, o indiciado poderá permanecer preso por até 60 dias, sem que seja necessária a conclusão do inquérito policial. É o prazo em leis especiais. Os prazos para a conclusão do inquérito policial encontram algumas exceções importantes em legislações especiais. No artigo 51, no caput da Lei 11.343 de 2006, Lei Antitóxico, estipula que para os crimes de tráfico o prazo será de 30 dias se o indiciado estiver preso e 90 dias se estiver solto. Tais prazos, ademais, poderão ser duplicados pelo juiz mediante pedido justificado da autoridade policial, ouvindo o Ministério Público. Nos crimes de competência e da Justiça Federal, o prazo é de 15 dias, prorrogáveis por mais 15. Artigo 66 da Lei 5.010 de 66. O indiciamento é a pessoa eleita pelo Estado, investigado dentro de sua convicção como autora da infração penal, ou seja, é o ato pela qual a autoridade policial reconhece formalmente, eu diria, os indícios de autoria e materialidade que recaem sobre o suspeito. O indiciamento pode ser feito feito na presença do indiciado e indireto quando ausente o indiciado. Ou seja, o relatório, senhor final, a autoridade policial deve, ao encerrar as investigações, relatar tudo o que foi feito na presidência do inquérito, de modo a apurar o que ou não a materialidade e a autoria da infração penal. Por outro lado, a falta de relatório constitui mera irregularidade, não tendo o promotor, o juiz, o poder de obrigar a autoridade policial a concretizar. Também da falta funcional, passível de correção disciplinar. O inquérito policial, ele não é, eu diria, não é obrigatório, ele é indispensável. O relatório não é peça obrigatória para o oferecimento de denúncia. Para a instauração do inquérito policial, é obrigatório o relatório final, mas para o oferecimento de denúncia feito pelo Ministério Público não é obrigatório. O arquivamento do inquérito policial, tal providência, cabe a quem? O juiz. O requerimento, quem? O Ministério Público, que é exclusivo titular da ação penal pública. A autoridade policial, incumbida apenas de colher elementos para a formação do convencimento do titular da ação penal, não pode arquivar os autos de inquérito, pois o ato envolve necessariamente a valoração do que for colhido. Faltando a justa causa, a autoridade policial pode, aliás, deve deixar de instaurar o inquérito. Mas uma vez feito o arquivamento, só se dá mediante decisão judicial, provocada pelo Ministério Público, de forma fundamentada em face no princípio da obrigatoriedade da ação penal. O juiz jamais poderá determinar o arquivamento do inquérito policial sem prévia manifestação também do Ministério Público. Da decisão caberá correção parcial. Se o juiz discordar do pedido de arquivamento do representante ministerial, deverá remeter os autos ao Procurador-Geral de Justiça, no caso aí de negativa, o qual poderá oferecer denúncia, designar outro órgão do Ministério Público para fazê-lo ou insistir no arquivamento.
quando então estará o juiz obrigado a atendê-lo. Sendo assim, não é qualquer situação que o Ministério Público pode requerer arquivamento desse procedimento administrativo, pois ele deve respeitar alguns fundamentos do inquérito policial para pedir o seu arquivamento. Exemplo, temos aí a causa escrutante de ilicitude, causa escrutante da culpabilidade, temos aí a tipicidade da conduta, temos aí a falta de elementos de informação sobre a autoria e materialidade do crime. Então aí temos as escrutentes de ilicitude e culpabilidade, como a tipicidade que não está tipificada pelo Código e a falta de autoria e materialidade do crime. O trancamento do inquérito policial. É possível trancamento do inquérito policial pelo habeas corpus. Trata-se de uma medida cabível quando não houver indícios de autoria e materialidade do crime e quando o fato for atípico, quando a investigação é feita pela autoridade policial é infundada. Ela traz para o indiciado um constrangimento ilegal, pois, como foi falado, o indiciado é grave. O indiciamento é grave, pois faz anotar definitivamente na folha de antecedentes do indivíduo a suspeita de ter ele cometido. A conclusão, senhor, portudo, fica claro que o inquérito policial é um procedimento pré-processual, a qual dá margem à autoridade policial com respeito aos direitos e garantia constitucional e principalmente o princípio da dignidade da pessoa humana. Trata de forma sucinta de elaboração da investigação para a apuração de infração penal e sua autoria. Tem grande importância, pois traz uma garantia para o investigado, pois nesse momento é analisar todos os fatores que levaram ou não o indivíduo a cometer um ilícito penal. Para trancar a ação penal, habeas corpus. Se o advogado é impedido de ter acesso aos autos, entra-se com mandado de segurança. Há essa distinção. Habeas corpus para trancar a ação penal. Mandado de segurança quando o advogado é impedido de ter acesso aos autos. Um obrigado, um abraço aí para todos vocês. Até o próximo vídeo, em nome de nosso Senhor Jesus. Obrigado, Brasil. Até mais. Um beijo no coração.